corte rápido. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva. Não, é que eu quero saber como é que veio, porque depois você foi pra rádio, tipo... Não, então, quando eu saí do Big Brother, aparecem aqueles convites, assim, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que aí, Qual foi o convite mais bizarro que você já recebeu, você sabe? eu não sei porque eu sempre fui muito protegida, né, pela... Não chegava até você. Nunca chegou, assim, nada convite bizarro, assim. Já chegou um convite bizarro pra mim? Ai, que pena, né? Que triste. Calma, ele Vamos tá lembrar. com você Calma faz que a gente vai tempo? lembrar. Segurem aí. Vamos lembrar de um convite bizarro daqui a pouquinho. Vou tentar lembrar de um convite bizarro. Tá. Com certeza já teve convite bizarro. Tá. Mas aí o que acontece? Quando eu saí, eu precisava do empresário, né? Porque você sai... É o que você falou. Eu não respondi essa pergunta que você fez, né? Agora que eu tô lembrando que eu não respondi. Você perguntou como que foi quando você sai e vê você famosa. Depois de andar no caminhão de bombeiros lá em Penápolis... Ai, Gente, voltamos pra Lacraia. Eu peguei... Voltamos pra Lacraia. Eu peguei e falei assim... eu lembro que o caminho de todas as BBBs, assim, que saíam, que eu, Grazi, a maioria, a gente era convidado pra posar pra Playboy. Uhum. E aí, na época, eu falei, não vou fazer, porque eu quero ter um programa infantil. Eu queria ser apresentadora infantil. As minhas ídolas, todas elas não tinham um programa infantil. Eu falei, eu vou ser apresentadora infantil? Tá. Aí, na época, meu pai e minha irmã, que estavam tentando me ajudar, falaram, vamos um empresário pra você, uma empresária pra você. E aí a gente tinha reunião, a gente ficou a família inteira buscar pé lá no Rio, tentando ver quem ia ser meus empresários. Só que eu acho que tinha um lance, assim, que eu sentia, que todo mundo ia aproveitar aqueles minutos de fama, uns 15 minutos de fama. Ia acabar rápido ali. Ninguém tava vendo fé que eu queria mesmo trabalhar na TV. Ninguém tava vendo fé que eu queria mesmo construir uma carreira. Ninguém tava vendo fé que eu só participei do Big Brother mais, não Pra pelo isso prêmio, mas mais porque eu via como uma chance, como uma oportunidade de poder Ser famosa. trabalhar. E aí eu peguei... E nem minha irmã, porque minha irmã falava assim pra mim antes, quando eu falei que eu me inscrevi. Minha irmã não queria que eu me inscrevesse. Ela falava assim, Sabrina, você faz jornalismo, você fez dança, você trabalha pra caramba. Você já fez tanta coisa. Eu já tinha feito até capa de revista com Supla. Fazia um monte de trabalhinho, fazia um monte de comercial, tudo. Quando eu fui pro Big Brother. Por que você vai participar de um reality show? Você pode ir trabalhando. E naquela época tinha um preconceito também de ex-BBB. Então minha irmã também tinha isso, de ter esse preconceito. Então, minha irmã não queria que eu fosse. Ninguém queria que eu fosse. Aí eu fui. Aí quando eu saí, meus pais, minha irmã falou assim, meu pai chegou pro meu irmão e pra minha irmã, que minha irmã era advogada de uma multinacional aqui no Brasil, e meu irmão tava fazendo faculdade de administração. Falou assim pra eles, vocês não larguem a Sabrina. Vocês vão montar um escritório de agenciamento artístico e vão cuidar da Sabrina, e vão cuidar da carreira dela, e vão cuidar da carreira de outros artistas, mas vocês não podem se largar nunca. Vocês prometem pra mim que vocês não vão abandonar a Sabrina? Aí nisso, a gente não sabia fazer nada, nenhum dos três direito. E a gente começou. Então, assim, então viajava tudo, parecia a família Buscapé viajando. A gente viajava junto, fazia tudo junto. Ia pra Belém juntos, fazia os eventos juntos. Era muito engraçado, assim, a família toda junto. Mas a gente é assim até hoje. Sim. Entendeu? A gente permanece unidos até hoje. Não, tem coisa melhor que a família tá junto, ainda mais quando se trata de negócios também. E eles acreditam nas minhas ideias malucas, sabe? Eles levam fé nas minhas ideias malucas. Eles falam, caramba, que legal. É maluca, mas é de verdade. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa botar fé e falar, vamos atrás, vamos correr. E o Pânico entrou dessa forma na época na rádio, na Rádio Jovem Pan. Eu fui dar entrevista, igual eu tô aqui. Eu fui dar entrevista quando eu saí do Big Brother, quando eu tinha posado pra Playboy. E aí... então não foi logo que você saiu, que você pousou pra Playboy? Uma vez eu tava indo, aí eu fiquei com medo, eu ficava com medo, eu fiquei com medo de dar entrevista, eu voltei embora, eu falei, não vou não quero mais ir no Pânico. Aí a minha mãe vai. Aí eu acho que eu não fui, falei que não ia. Faltou, né? Faltei. Você tem esse histórico, né? Ainda bem que você veio hoje. Não sou mais assim, eu era assim antes.
Aí depois eu falei assim, não, agora essa vez eu vou ter que... Aí eu fiz a Playboy, eu falei, vou ter que ir. Eu tinha medo porque eles eram engraçados, eram polêmicos, eram... Só que aí eu sempre gostei de humor e eu gostava muito, assim, né? Aí eu falei, eu vou lá dar entrevista. E nessa época eu tinha sido chamada pra fazer uns testes pra uma novela da Globo. E tinha sido chamada pra fazer também participação, assim, em um programa de lá da casa. E trabalhar como estagiária, já que eu fazia jornalismo, né? E aí eu peguei, gostei tanto do Pânico na rádio, que eu peguei e falei assim pro Emílio, eu posso voltar os outros dias pra começar a vir aqui? E a Mariana Kupfer tinha saído, não tinha mais menina lá, só tinha os meninos. Aí o Emílio falou assim, vem a hora que você quiser, japonesa, vem a hora que você quiser, desse jeito, assim, nem me deu atenção. Aí eu ia, nem falava nada, sentava e ficava. Você tá brincando? Eu ia, sentava e ficava, ia, sentava e ficava. Aí eu já tava dentro, não tinha mais como me Mas tirar. calma, você sentava na bancada ali Ficava ou tipo lá, fora? sentada com o microfone. Então ninguém te chamou. Não, eu chegava e ficava. É. Aí depois fui falar que tu tinha sobre o salário, né? Eu lembro. Fui cobrar salário. Aí tu tinha, japonesa, sua folgada. Você vem aqui. Vem aqui, vem ficando, não sei o que, né? Aí eu falei pra minha irmã, Karina, e eu tinha visto que estavam procurando uma mulher. Saiu no jornal, na época era jornal, não era na internet. Estavam em dúvida entre eu pra fazer o programa, talvez o programa fosse pra TV. E eu tinha visto essa notícia que tinha saído. Que estavam em dúvida entre eu, a Dercy Gonçalves, da minha idade também, e a Fernanda Lima e a Daniela Sicarelli. Aí eu falei assim, gente, eu vou me empenhar, então eu vou lá nessa rádio, vou começar a ir lá todo dia. E aí eu comecei a ir lá. E aí o programa, depois de alguns meses, foi pra TV. Aí eu já fui com um contrato pra TV. Foi pra Rede TV. Só. Mas a gente também estreou na Rede TV sem saber quanto tempo ia ficar. Sim. Quanto tempo ia dar certo. A gente tinha um patrocinador, e assim que acabasse o patrocínio desse patrocinador, talvez o programa saísse do ar, porque a gente não tinha dinheiro pra continuar. E aí virou um fenômeno, Quanto né? tempo de rádio? De rádio, era rádio e TV. Até hoje existe o programa de rádio. Sim. Mas na época, Que você ficou, no caso? eu fiquei alguns anos. Caramba. Eu fiquei bastante, eu acho. Então você Aí- fazia rádio? Você fazia o rádio também? Fazia rádio. Aí depois eu parei de fazer a rádio porque eu faltava. Não, eu chegava atrasada. E eu tinha que gravar muita matéria. Ficou muito difícil. Muita Aí os coisa. meninos que faziam muita TV também pararam de fazer. Eu trocando. Era muita matéria, muito punk, assim. Não tinha vida. A gente gravava em Brasília, gravava não sei onde, gravava isso, gravava. Era muita gravação. Era muito trabalho. E foi um fenômeno, né? O Pânico naquela época. Foi muito bom, assim, tipo, quando eu resolvi sair, não foi fácil, assim. Eu tava há mais de 10 anos. Pra mim, tipo assim, era uma família. Eu via todas aquelas pessoas todos os dias. Tipo, eu gravava todos os dias, via todo mundo todo dia. Depois na rádio E eu vivia também. aquilo, porque era assim, primeiro era o Pânico, depois era a minha vida. Primeiro era o Pânico, assim, primeiro você tem que fazer suas matérias, pensar no bem do programa, pra depois você pensar na sua vida, assim, sabe? Então, tipo assim, eu fazia uma... Tudo eu perguntava se você achava... Eu queria saber a opinião, não porque eu sempre tive liberdade. O Emílio sempre foi, tipo, muito amigo meu, muito brother, assim mesmo. E ele sempre me dava liberdade, assim, de falar, eu vou fazer a capa da Rolling Stones. Legal. Divulgar o Pânico, não sei o que, não. Fazer a capa sabe, tipo, de moda, todas que recebeu convite. Ele, legal, não sei o quê. Isso, pra mim, ele me dava total liberdade, assim, nesse sentido. Mas o resto, a gente sempre via como uma família, então eu tinha que meio que perguntar se achava legal ou não. E aí, quando eu resolvi sair, foi de uma hora pra outra que eu virei pra minha irmã. Lembro que eu cheguei um dia, falei assim, eu não aguento mais. Falei, cansei. E eu depois eu fiz até terapia pra falar sobre isso, porque eu sou muito isso, né? Eu sou muito assim. Eu sou aquela pessoa que eu vou segurando. Aí, E vou levando. E aí, quando chega um momento que eu falo, não dá mais. E aí, eu fui aprendendo com os meus relacionamentos, não só de trabalho, mas de vida pessoal, namoros, que eu namorei pouco, né? 25 namorados. Que a gente tem que ir colocando pra fora, na hora, no dia, pra não acontecer isso mais na minha vida. Porque eu chegou num momento que eu falei assim... Cheguei e falei pra Karina assim, não dá mais. Eu falei, eu não quero mais. Eu falei, tudo que eu amei sempre...
Eu falei, não tá me fazendo bem. E aí a Karina falou assim pra mim, a partir da semana eu posso ouvir as propostas? Eu nunca tinha ouvido. As emissoras me ligavam e eu falava assim, não preciso ouvir. Caraca. Eu achava que eu era muito, muito, muito fiel. Eu falei assim, a partir da semana você pode ouvir. Em menos de um mês eu já tava saindo. Em menos de um mês eu já tinha... Já tava indo pra Record. Já assinei com a Record. Teve alguma coisa assim que falou que foi o estupim, sei lá, que você falou, não, agora eu não quero mais. Ou Não, foi tinham o excesso coisas, mesmo? assim, era convivência, era tipo, eu pensei muito em mim. Eu falei assim, eu preciso, vai passar, eu tô com 30, eu tava com 33, 35, eu tô com 40, faz 8 anos, 33, 32, 33. Eu falei, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero viver, eu quero viajar. Eu sou assim, eu sou muito responsável. Apesar de tinha essa coisa que eu tava brincando de faltar, eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho. Tipo assim, com as marcas que eu represento, com todas as pessoas que eu tô junto. Eu sou muito responsável, assim, emocionalmente também com as pessoas, sabe? E por isso que eu nunca nem ouvi outras propostas. Mas nessa vez, o que eu tava falando que eu esqueci? Se teve alguma coisa. Tipo, Você falou que foi o que você foi acumulando. Mas é que eu acho que também a gente já tava evoluindo. E querendo ou não, o programa ficou um pouco... Não foi, não. Eu saí bem antes disso tudo. Faz 8 anos que eu saí. Eu sei, mas a gente... Ah, é verdade. Quando eu saí... quando eu saí, o Pânico tava super no auge, assim. E quando eu saí, eu peguei e falei assim, eu quero fazer... Ah, lembrei. Vocês estavam perguntando o que eu queria fazer. Eu peguei e falei assim, eu quero viajar, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Porque até quando eu tava dentro de um voo, por exemplo, a gente tava indo, nós 3, amigas, indo pra Noronha. Se me ligassem e falassem assim, Sabrina, apareceu uma entrevista pra você fazer. Tem que Eu fazer. descia na hora do avião, ia pra Caraca. entrevista. Então eu sempre fiz isso com a minha vida. Eu sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. E aí eu falei assim, eu preciso ter uma vida, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ter o meu programa, sabe? Ser dona da minha vida, ter o meu programa. Foi aí que eu assinei com a Record pra ter o programa da Sabrina. E foi pra mim, assim... Eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem abraçada, eu fui muito bem... Eu me senti muito amada, tanto na minha saída quanto na minha chegada lá na Record. Tá, E pelo público também, pelas pessoas, assim, sabe? De todo mundo me dando força, todo mundo... Sim. Mas, assim, eu sempre tive isso de ter relacionamentos longos também. Sim. Né? Por exemplo, até com a Brahma eu tô, gente, é uma vida, entendeu? Desde que eu fiz 18 anos, me deu o primeiro copo de cerveja, eu tô com a Brahma. Entendeu? Sim. Não, brincadeira. Não, mas é sério. Eu comecei com a Brahma em 2013. 2013. Ah, gente, Eu tenho, tipo assim, eu sou muito de ser muito fidelizar mesmo, sabe? de consolidar ali, É. né? Mas sabe que quando você resolveu sair do programa, você teve que falar com alguém? Tipo, era com a Emília em específico? Ou você só não foi mais? Vocês não sabem, foi assim. Eu estava que ela tá te zoando, né? Eu estava conversando. A gente tá contando muita coisa que eu nunca tinha contado, gente. Ai, meu Deus. Muitas revelações, gente. Revelações. Lascada. Ai, meu Aí que Deus. eu fiz? Eu tinha que conversar, mas eu tava conversando com a Record, não tinha assinado ainda, assim. Mas tava um contrato vem, contrato vai, também a irmã tá conversando, não sei o que, né? A gente tá com o programa da Sabrina e tal, não sei o que, né? Já tinha conversado com as outras emissoras também, já tinha conversado tudo certo com a Record, tudo certo com tudo. O que acontece? Vaza. Na Veja saiu. Que eu já tinha assinado com a Record. Antes eu falar com o Emílio, antes eu falar com todo mundo. Nossa, velho. E aí eu acordei todo mundo na porta da minha casa já, né? Assim. Meu pai celeste. Cobrando. O que é isso? É. Aí fica Mas mais eu- difícil de resolver, né? Mas a gente conversou durante um dia inteiro, muito tempo. E tem muito ainda pra conversar, sabe? Sim. Eu acho que a gente vai conversar a vida inteira sobre isso, assim. Mas eu tenho um carinho muito grande, sou eternamente grata a eles, assim, tipo, tudo que eu aprendi com todos os meus amigos lá dentro, assim, com todo mundo, assim, com essa família. Foi muito importante pro meu crescimento, assim, Foi uma profissional. escola, né?
Foi uma escola, faculdade, pós-graduação, Imagina. terapia, que eu tive que fazer depois também. Brincadeira, tá ligado? Até hoje. Não, gente, mas eu tô imaginando ela indo pra rádio. Tipo, imagina o povo lá comentando. Imagina os comentários longe dela. Tipo, gente, ela veio mesmo. E ela ela vai sair quietinha daqui. aqui, colocou o microfone e tudo. Nossa, quando Maravilhoso. tinha convidado bonito, então eu amava ir pra rádio. Nossa, porque na época, gente, rádio, por exemplo, um dia eu era super fã do Celto Mello. De repente, o Celto Mello tava sentado do meu lado, a gente entrevistando o Celto Mello. Então isso é bom, né? Vocês terem um É tipo um podcast, Super. né? podcast, só que agora vocês são casadas, né? Vocês não ter começado quando eram solteiras. É verdade, Porque, eu meu amo, bem, Bruna. era mara. Amo Vocês o iam timing. convidar a pessoa, já pega a pessoa depois do programa. Eu fazia assim já. Ô, louco! Eu marcava o encontro. Ô, Sabrina, e a... Marcava o date depois.